Fala galera, bora começar essa nova temporada aí de animes. Então já deixa um gostei aí embaixo pra apoiar esse vídeo e bora se inscrever no canal pra bater a meta de 500 mil inscritos, beleza? Conto com vocês. E agora, bora lá. Tudo começa com um grupo de exploradores encontrando uma geleira da Era do Gelo, que contém uma garota dentro dele, uma antiga deusa que acabou dormindo por milhares de anos. Os homens ficam confusos e um deles manda alguém entrar em contato com a corte arcana quando a deusa pede pra eles trazerem o melhor jogador daquela era pra ela. Nesse mundo, os deuses vivem entediados e dão arizes pros humanos, poderes sobre-humanos ou mágicos que os tornam apóstolos e dão capacidade para que possam desafiar os deuses em jogos. Atualmente, pela primeira vez, 3 jogos contra deuses ocorreram ao mesmo tempo, sendo um momento histórico onde pessoas do mundo inteiro param para assistir. Um garoto chamado Fei caminha pelas ruas quando passa por um telão que transmite os 3 jogos. Cada um deles possui vários jogadores que estavam se esforçando ao máximo para conseguirem vencer os desafios. Porém, apesar de todo o esforço, todos os mais de 100 apóstolos perdem ou desistem da vitória, finalizando os 3 jogos sem nenhuma vitória para os humanos. Fei termina de assistir a transmissão e decide seguir o caminho, já que ele também é um dos desafiadores, que inclusive é bem conhecido, porque várias pessoas da rua identificam um apóstolo. O cara vai até um local chamado filial do escritório da Ruim da corte arcana, onde outros desafiadores o reconhecem assim que chega. Fei é recebido pela gerente Miranda, uma pessoa que ele não via há 6 meses. Os dois entram no elevador e a gerente explica pra Fei que há um ano atrás, uma antiga deusa foi retirada de um solo permanentemente congelado, e ela pediu o melhor jogador daquela era, que com certeza é ele. Fei se lembra do ocorrido, assim como o fato da deusa ter sido levada até a corte arcana, por ser um local próximo onde ela foi encontrada. Então Miranda explica que se trata de uma deusa peculiar, porque no passado ela se escondeu durante um pega-pega com humanos, mas pegou no sono enquanto se escondia e tirou um cochilo congelante de 3.000 anos, e ao que parece, ela é o avatar do fogo em forma de dragão. A gerente também explica que a garota é uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos, embora ainda seja bem poderosa, e por isso ela não deve ser enfurecida, porque poderia facilmente transformar a cidade em cinzas. Fei pergunta por que eles estão lidando com uma deusa tão perigosa assim, e Miranda diz que no começo ninguém sabia da capacidade dela, mas agora eles querem que ele fique de olho na garota. O cara fica em pânico ao saber que tinha ido até lá para ser vigia de uma deusa. Miranda explica que os humanos ainda desconhecem o motivo dos seres espirituais superiores, os deuses, terem descido à Terra, e por isso eles querem descobrir a razão da deusa ainda estar lá, sendo que ele é o único capaz de realizar essa tarefa. Fei entende que é o mais qualificado, porque o poder dos deuses é grande demais e podem destruir os humanos facilmente, mas como ele possui o Arize, que não morre, é o ideal para lidar com a garota, e Miranda conta que foi a própria deusa que o escolheu. Em seguida, os dois entram na sala onde a deusa estava aguardando, e Fei repara nos milhares de jogos que estavam por toda parte, observando que ela claramente ama jogos. Então ele pega 2 dados e joga eles para cair nos números que deseja. Miranda estranha como ele conseguiu fazer isso, e Fei explica que basta deixar o lado oposto dos números que deseja virados para cima, e jogar os dados com a força perfeita para darem meia volta. Nesse momento, a deusa aparece e Fei na mesma hora repara a semelhança que ela tem com uma mulher que ele conheceu quando criança. Miranda o apresenta como o melhor jogador, que conseguiu vencer 3 jogos contra deuses, nos 3 anos que se tornou um apóstolo, e conta que ele foi designado a supervisor. Miranda apresenta a deusa, que se chama Leolicia, e pede pro cara se apresentar para ela. Porém, Fei fica apenas paralisado, observando a semelhança dela com a pessoa que ele conheceu no seu passado. As 2 garotas não entendem o que aconteceu com Fei, e Miranda decide voltar pro seu trabalho e deixar os 2 a sós, para se conhecerem melhor. Mas antes de sair, ela lembra a Fei que ele deve dar o seu melhor como supervisor. Assim que Miranda deixa a sala, Leolicia voa mais para perto de Fei e diz pros dois se entreterem em um jogo. O cara tenta dizer que eles podiam simplesmente conversar, mas a deusa diz que eles vão se apresentar em um jogo. E assim, Leolicia começa a arrumar algumas cartas na mesa, enquanto Fei se pergunta se aquilo vai ser um dos jogos contra deuses, já que eles não estavam no Elementos, onde os desafios acontecem. Então o cara repara que as cartas possuem palavras escritas como nomes, idade, cidade natal, sonhos e hobbies. A deusa conta que fez aquele jogo quando estava entediada e que ele se chama Jogo da Memória de Apresentação, que possui as mesmas regras de um jogo de memória com baralho, mas ao invés de pegar números iguais, deve pegar um par de temas da autoapresentação, sendo que quando isso acontece, o outro deve se apresentar de acordo com a carta, ou seja, se ela tirar o par de cartas de cidade natal, por exemplo, ele deve falar de onde veio. Após explicar as regras, Leolicia começa a embaralhar as cartas enquanto pede pra Fei responder o que der nos pares com sinceridade. O cara concorda, mas pede pra ela embaralhar novamente as cartas, porque ele decorou a posição delas quando a deusa as colocou em cima da mesa, pra explicar as regras, e acompanhou com o olhar enquanto estavam sendo embaralhadas, sendo um antigo hábito de quando treinou com uma pessoa no seu passado.
Liu Lisha fica impressionada com a habilidade de Fei e admira ele querer jogar de forma justa e não ter trapaceado para vencer. Então a deusa acha um desperdício eles jogarem uma mesa e usam poder para fazer todas as cartas flutuarem e rodarem no ar. Fei observa que ele jamais esquece uma carta e com certeza sua adversária também é assim, e daquela forma dificultaria as coisas, porque elas vão trocar continuamente de lugar. A deusa ainda decide adicionar mais uma regra, limitar os participantes a um turno único, diferente de um jogo de memória comum, onde quem consegue encontrar um par pode repetir a jogada. E Fei observa que isso faz com que aquele jogo seja muito mais do que apenas memorização, o que deixa os dois bem empolgados para jogar. Enquanto isso, Miranda observa eles através de uma câmera escondida. Fei é o primeiro a jogar e tira as cartas da cidade de Natal e do tipo sanguíneo. Por conta do tema, ele pergunta se os deuses possuem sangue. A garota explica que sim e que é mais quente do que lava, sendo que uma simples gota é capaz de fazer aquele prédio derreter, mas se ele quiser saber mais, vai precisar do par de tipo sanguíneo. Em seguida, Liu Lisha pega uma carta de nome e a outra da cidade natal. Então, tendo o primeiro par de cartas revelado, a deusa pergunta se Fei sabe a posição delas, e o cara as retira sem a menor dificuldade. Então Liu Lisha responde que a sua cidade natal, assim como a da maioria dos deuses, fica em Elementos, o local que os humanos chamam de reino espiritual superior, e precisam usar uma porta especial para entrarem. Enquanto os dois jogam, Miranda lembra que todos os jogos contra deuses ocorrem em Elementos, e como premiação pela vitória, os apóstolos podem usar parte do seu Arise no mundo real, sendo que quanto mais vitórias adquirirem, mais poderão usar os poderes, que são necessários para descobrir terras inexploradas, sendo que nesse mundo, 93% do planeta ainda não foi explorado e possui grandes criaturas por toda a parte. Além disso, os apóstolos perdem o direito de jogar após terem 3 derrotas e completam o jogo com 10 vitórias, a qual possui a celebração como prêmio, algo que a humanidade não sabe o significado, já que ninguém jamais conseguiu ter tantas vitórias, mas Miranda pensa que talvez Fei seja capaz de cumprir esse objetivo. De volta ao jogo de memória, Fei comenta que ficou surpreso com a forma da Liu Lisha responder à sua cidade natal, sem hesitar, e a deusa lembra que é a regra do jogo e que as regras não são meras restrições, mas sim uma forma de entreter. Depois, ela consegue o par das cartas de nome. O cara lembra que ainda não tinha se apresentado e explica que seu nome é Fei Theophilus. A deusa então pergunta se ele tem algum apelido. Fei nega, porém isso faz ele observar que o jogo não necessita só de memorização, mas também pensar em quais perguntas vai fazer com os pares de cartas que adquiriu, para abranger quantas questões quiser. Além disso, como o objetivo é conhecer o adversário, mesmo que saiba a posição de um par de cartas, deixar de pegar algumas pode ser a chave para a vitória, porque deve escolher bem o tema das cartas que pegar para conseguir o máximo de informações possíveis, já que cada jogador possui apenas um turno por rodada. Após um tempo jogando, Fei descobre onde estão as cartas de que precisa, mas nesse momento Liu Lisha consegue um par que ele desejava, uma carta em branco que permitia fazer qualquer pergunta, sendo semelhante ao Coringa de um baralho comum. A deusa comenta que queria muito aquele par de cartas e lembra Fei que pediu para ele responder as perguntas com honestidade. Então na mesma hora a garota muda de expressão e pergunta qual é o verdadeiro motivo para Fei estar querendo se aproximar dela, deixando claro que não vai permitir que ele minta. Fei observa o poder que a deusa claramente possui e lembra novamente da pessoa do seu passado. Em seguida, o cara observa que os dois estavam atrás do par Coringa e que ele está se divertindo com o jogo, e por isso, decide apenas ser sincero. Então Fei conta que sua função é ficar de olho em Liu Lisha, porque a Miranda quer saber quem ela é e quais são seus objetivos. A gerente entra em desespero, pensando que aquilo vai fazer a deusa se enfurecer e transformar a cidade em cinzas, mas ao contrário disso, Liu Lisha diz que já esperava por uma resposta como aquela, e agradece a sinceridade de Fei e por os dois terem jogado juntos. Liu Lisha diz que não faria uma pergunta como aquela a um humano que não conhece, e pede pro cara chamar só de Lisha, porque ele não precisa ser formal com ela, já que respondeu sua pergunta à altura do objetivo do jogo, e essa distância entre eles impede de se divertirem direito. Em seguida, Liu Lisha flutua os pares de cartas que Fei conseguiu, sendo sonhos, cidade natal e hobbies. Então o cara conta que percebeu que o objetivo do jogo não é simplesmente pegar os pares, diferente do jogo de memória original, porque não fazia sentido ele pegar as cartas como nome, se já sabia como a adversária se chama. Afinal, aquilo não daria nenhuma informação nova, e ele teria apenas desperdiçado o seu turno, sendo que aquela regra adicional de ser sempre turno único fez os dois serem obrigados a colocarem sempre na balança as cartas e informações que eles desejam adquirir. Fei admite que aquele foi um reajuste divertido, então Liu Lisha pergunta o que o cara queria perguntar caso tivesse conseguido as cartas em branco. Afinal, para descobrir seus objetivos como ele queria, bastava ter os pares de cartas dos sonhos.
Percebendo que Leolixa estava disposta a tirar sua dúvida, Faye pergunta por que a deusa fica naquele mundo e não volta para Elementos, e qual o motivo dela ter escolhido ele entre tantos outros apóstolos mais habilidosos. Leolixa explica que Faye é a única iniciante que possui 3 vitórias, sendo algo que pouquíssimos conseguiram dentre um século, e por isso ela deseja zerar o jogo dos deuses com ele. A garota conta que foi pra Terra para brincar com os humanos, mas descobriu que não é possível retornar para o seu mundo e voltar a ser uma deusa sem conseguir as 10 vitórias necessárias no jogo dos deuses. Faye fica surpreso e pergunta se ela sabe o que é a celebração, o prêmio para quem consegue as 10 vitórias. A deusa confirma e explica que a teoria que os humanos fizeram está quase certa. Os deuses vão realizar um desejo do apóstolo, que conseguir zerar o jogo, mas diferente do que a humanidade deduziu, não se trata de um único desejo, e sim de quantos o vencedor desejar fazer. Em seguida, a garota puxa ele e o leva até a entrada do portão divino, que ele reconhece ser o centro de mergulho. Leolixa então diz que ela esperou muito tempo por um humano como ele. Depois, os dois atravessam um portão divino e vão parar no reino espiritual superior, onde possui uma criatura enorme. Antes que Faye conseguisse processar o que estava acontecendo, uma criatura pequena anuncia o começo do jogo, um pega-pega dos deuses. O deus causa uma pequena destruição nos prédios ao redor, fazendo com que vários pedaços da construção caiam em cima dos participantes e todos começam a usar seus arizes para se protegerem. Lash estranha Faye não está usando seu poder e ele explica que seu arize é da imortalidade. Nesse momento, um enorme pedaço dos destroços começa a cair bem na direção da garota. Faye fica preocupado, mas Lash destrói a pedra facilmente, o que faz ele se lembrar que ela é uma antiga deusa. A garota então diz que não consegue usar 100% do seu poder, e acha fofo o cara ter se preocupado com ela. 10 minutos atrás, quando Faye e Lash passaram pelo portal e chegaram em Elementos, o cara observa que aquele lugar parece um pouco com a cidade, e a garota deduz ter algo a ver com o deus daquele jogo, apesar dela não ter certeza, já que não conhece todos os deuses. Em seguida, os dois veem os outros participantes e Faye cumprimenta uma garota chamada Asta, e explica pra ela que ele mal voltou e já foi arrastado até o reino espiritual superior. Lash aproveita para se apresentar também, todos se assustam ao ver que a antiga deusa estava lá. Ela explica que vai participar do jogo, mas tranquiliza eles dizendo que vai estar no time dos humanos. Nesse momento, a pequena criatura aparece dando boas-vindas a todos e se apresentando. Ela conta que se chama Mip e mora nos territórios do deus Titã, e como já tinha dado a hora, nenhum apóstolo poderia se inscrever mais para aquele jogo. Então, com as inscrições encerradas, totalizando 18 participantes, um deles inicia as gravações para que o jogo seja transmitido para o restante do mundo. Miranda assiste a transmissão, mantendo a esperança de que Faye é capaz de cumprir a missão da humanidade, vencer nos jogos dos deuses. Mip informa que vai dar as instruções do jogo e um homem lembra que o deus Titã gosta de jogos de batalha. Então uma garota analisa os antigos jogos contra aquele deus, percebendo que com aquele número de participantes, eles vão ter 14% de vitória. O homem mantém as esperanças, já que suas chances aumentam em um jogo de luta tendo Lixa ao lado deles. Porém, Mip avisa que o Titã cansou de jogos de batalha, e por isso aquele vai ser um pega-pega dos deuses, um jogo que nenhum dos participantes tinha ouvido falar até então. Faye pergunta se era como um pega-pega normal que aconteceria dentro da área dos prédios, e Mip confirma, deixando claro que não é permitido sair da área com luz. Porém, diferente de um pega-pega normal, é possível eles perderem sem serem pegos. E assim, Mip termina de explicar as regras do jogo, sem revelar o outro jeito de perder e sem contar o que eles teriam que fazer para vencer. Para piorar, todos teriam 5 minutos para fugirem, mas o Titã fica sem paciência para esperar o tempo passar e começa o jogo antes deles terem os minutos para correrem. De volta pro presente, os participantes têm dificuldade para escaparem do Titã, que persegue eles em alta velocidade. Então todos se espalham e tentam se misturarem com as sombras dos prédios ao redor, ficando outros 4 jogadores com Faye e Lixa, incluindo Asta. Um deles sugere que o grupo se esconda dentro dos prédios, porque apesar de ser um pega-pega, é mais seguro se esconderem. Asta acha uma boa ideia e começa a ir em direção à entrada de um prédio, se afastando do grupo. Porém Faye pede para ela esperar e explica que isso não parece uma boa ideia, já que o deus sabe a localização aproximada deles. Nesse momento, o Titã aparece e vai na direção da garota, que não tem tempo nem para tentar correr. Todos pensam que Asta vai ser desclassificada do jogo, mas ao invés disso, ela continua em Elementos e seu corpo se torna vermelho. Em seguida, a magia de vento da garota começa a sair sozinha e atacar seu grupo. Com isso, Faye imediatamente percebe que os jogadores que foram pegos pelo deus se tornam aliados dele, sendo essa uma das regras que Mip deixou oculta. Asta manda todos fugirem para longe, mas com seu corpo se mexendo sozinho, ela acaba acertando 3 jogadores, que ficam enfileirados em uma parede. Titã aproveita o momento para pisar em um deles, porém, ao fazer isso, os outros 2 que estavam do lado imediatamente se tornam aliados do deus também, mesmo sem terem sido atacados. Então Lixa e Faye correm para longe, afinal os 2 eram os únicos que sobravam por perto e aquele local claramente não era mais seguro. O Titã persegue os 2 quando de repente muda
muda de ideia e vai em busca de outro alvo, mas Asta aparece para dar sequência à perseguição. Enquanto fogem, Faye observa que em apenas poucos segundos, o jogo passou de 18 contra 1 para 14 contra 5, e caso os outros também sejam pegos, vai ficar 17 no time do Deus contra os dois. Além disso, o cara percebe que só a metade do corpo de Asta ficou vermelho, o que significa que ela não estava fora do jogo completamente. Então, com apenas um olhar para Lisha, sua parceira entende o que ele estava pensando. Os dois apertam um passo para se esconderem da Asta e atacam a garota com a lixeira, tapando o corpo dela como forma de a impedir de soltar sua magia de vento. Em seguida, Lisha toca a Asta, o que faz com que a garota volte pro time dos humanos. Por eles terem descoberto a segunda regra oculta, que permite que eles recuperem os jogadores perdidos, Titã passa a ver os três como alvos principais e volta a persegui-los. Por segurança, Faye pede pra Asta se esconder em algum lugar, ficando só ele e Lisha para escaparem do Deus. E assim, os dois voltam a fugir, e Lisha observa que eles estão apenas correndo, mas não sabe ainda como vencer. Faye ainda lembra que Mip disse que era possível eles perderem mesmo sem serem pegos, e por isso eles têm que descobrir a condição para a vitória o quanto antes. Como os dois estavam pensando em completa sincronia, Lisha observa que eles pensam igual e que Faye tá levando o jogo bem a sério. O cara confirma e diz que aquela partida tá bem emocionante. A antiga deusa fica feliz e diz que quando os humanos levam os jogos contra deuses a sério, eles ficam mais divertidos, o que acaba fazendo Faye se lembrar da garota do seu passado, que dizia que jogos são para se divertir. Porém, apesar de estar achando aquele jogo emocionante, Faye ainda queria descobrir a condição para vencer. Os dois continuam correndo até que são cercados pelos outros 15 jogadores que acabaram sendo pegos, ou seja, restavam apenas Faye, Lisha e Asta na equipe dos humanos, totalizando 3 contra 16, contando com o Titã. Então os dois fogem para dentro de um prédio e a deusa destrói a ligação que ele tinha com o prédio vizinho, para impedir que os aliados do Titã os sigam, o que faz eles ganharem alguns segundos. Porém o deus também estava a caminho e eles ainda tinham que descobrir como vencer. Ao refletir sobre isso, Faye percebe que eles precisavam fazer os jogadores mudarem de lado, desvendando finalmente todas as regras ocultas daquele jogo, que era uma mistura de pega-pega, esconde-esconde e um outro jogo, que ele nem precisa dizer qual é, porque Lisha entende o que o cara quis dizer na mesma hora. E assim, sabendo o que eles tinham que fazer para vencer, os dois se separam, com Lisha ficando encarregada de atrair os outros jogadores para fora do prédio, enquanto Faye decide subir até o terraço. Ao mesmo tempo que os dois seguem com o plano, o deus Titã destrói todos os prédios ao redor, e Faye percebe que ele tá planejando dar um checkmate naquele jogo, e torce para que os dois consigam realizar o plano a tempo. Em seguida, assim que chega no terraço, o Titã termina de destruir os prédios em volta e vai até o único que sobrou, onde Faye tá, para acabar com o jogo com as próprias mãos. E assim o deus acerta Faye, fazendo todos os outros jogadores lamentarem por terem um jogador a menos no time dos humanos. Porém, diferente do que todos pensam, o cara continua na mesma equipe graças ao seu poder de não morrer, porque seu Arise na verdade é favorito de Deus, que permite que ele escape daquela regra de pega-pega do jogo. Mas ainda assim, até o momento, o jogo tá 16 contra 3. Porém, Faye diz pro Titã que, diferente do que ele pensa, aquilo tá prestes a mudar, porque o jogo oculto naquele pega-pega é reverso. Então o cara explica que ao longo do jogo ele percebeu que aquela cidade simboliza um tabuleiro e eles são as peças. O time do deus joga primeiro e toma as peças pra si, que é quando a pessoa é tocada. Depois os humanos jogam e conseguem fazer os jogadores retornarem pro time dos humanos, como se a peça virasse. Além disso, reverso é um jogo que termina quando o tabuleiro fica cheio e não é mais possível ter jogadas. E naquele cenário é quando todos os prédios são destruídos, onde o vencedor é quem tiver mais peças no tabuleiro. Além disso também, Faye explica que quando um cara foi tocado pelo Titã e os outros dois trocaram de time também, mesmo sem terem sido tocados, foi por terem sido jogados na parede de forma que ficassem enfileirados, de um jeito que, segundo as regras de reverse, virariam pro time adversário. Então o cara finalmente revela que seu objetivo era distrair o Titã para Lisha e Asta entrarem em ação. Nesse momento as garotas saem dos esconderijos e Asta joga 7 participantes na parede, deixando eles enfileirados como da última vez. Em seguida elas tocam em 2 pessoas, fazendo com que todos das fileiras sejam revertidos, mudando o placar para 10 humanos contra 9 do time do deus, bem a tempo do último prédio desabar por completo. E assim o jogo termina com os humanos sendo os vencedores, por serem os que mais têm peças no tabuleiro, com o deus Titã aceitando a sua derrota. Com o fim do jogo, todos voltam pro mundo dos humanos e Miranda comemora a vitória, já que fazia 35 dias que a humanidade não vencia os jogos contra os deuses, o que fez com que o pega-pega tenha
tenha recebido a maior audiência do mundo. Ela agradece Faye por ter dado a eles aquela vitória e pergunta como foi pra ele ser parceiro da antiga deusa, porque os dois estavam em tanta sincronia que nem parecia uma dupla recém-formada. Faye diz que foi incrível a forma que os dois se entendiam apenas com um olhar e comenta que a antiga deusa é realmente impressionante, como se essa fosse a razão do resultado em equipe deles. Porém, Miranda fala que não acha que isso aconteceu por ela ser uma ex-deusa, mas sim porque foi ele e Lisha trabalhando juntos. Ela também conta que a antiga deusa costumava jogar sozinha antes de conhecer ele, fazendo o cara se lembrar do seu passado, quando ele também jogava sozinho. Miranda continua dizendo que mesmo nessa época, Lisha era bem forte e não tinha oponentes, mas agora que os dois estão trabalhando em equipe, Faye pode finalmente realizar seu sonho de zerar o jogo dos deuses e ganhar o prêmio que quiser. Depois, Faye vai até o quarto de Lisha, onde se encontra com a antiga deusa, que estava assistindo as gravações do jogo de pega-pega pela quarta vez, para analisar o que os dois poderiam ter feito de diferente. Lisha decide aproveitar aquele tempo para saber o que Faye deseja conseguir ao zerar o jogo, afinal ela queria voltar a ser uma deusa por completo, mas ele ainda não tinha contado o que gostaria de receber como recompensa. Então o cara explica que deseja encontrar uma pessoa com quem ele costumava jogar quando era criança, que ensinou para ele tudo sobre os jogos. Faye conta que apesar dele sempre perder em todos os jogos, a mulher aceitava todos os desafios dele com um sorriso, até que um dia ela foi embora prometendo que os dois se veriam novamente, e desde então ele deseja rever a pessoa para agradecer, afinal ela foi a responsável por ele ter chegado onde ele está. Lisha acha um desejo interessante, mas pergunta para Faye se ele tem alguma outra pista além do fato dela jogar, porém o cara conta que não sabe qual é o nome dela e nem se lembra do seu rosto ou voz, sendo que a única coisa que ele lembra é que a mulher tinha cabelos vermelhos assim como a Lisha. Faye conta que quando conheceu a antiga deusa, ficou se perguntando se as duas tinham alguma relação, mas Lisha lembra que ela ficou presa no gelo por 3.000 anos. Porém, apesar de não conhecer a garota, ela torce pra Faye conseguir realizar seu desejo de encontrar ela. Então Faye pensa que encontrar alguém que é tão parecido com a pessoa que procura pode ter sido obra do destino, e agora os dois são parceiros e vão lutar pra zerar o jogo dos deuses. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!